A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem. E essa mensagem ela está no livro de Ezequiel. O capítulo é o 3 e o versículo vai de 1 ao 3. Que a santa palavra diz: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer a teu ventre, encha tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca, doce como mel. O profeta Ezequiel estava exilado junto ao rio Quebar. Ele vê a glória de Deus e com uma revelação impressionante. Havia querubins, rodas e trono divino. Deus lhe entrega um rolo escrito de ambos os lados e ordena que ele coma. Ezequiel obedece, come o rolo e descobre que em sua boca era doce como mel. Este ato simboliza a internalização completa da palavra de Deus antes de ser proclamada. Antes de Ezequiel falar ao povo, a palavra precisava dar de comer a seu ventre. Antes de sair da boca, precisava encher as suas entranhas. O rolo era doce na boca, mas carregava uma missão pesada. Sabe por quê, irmão? Porque nem toda palavra que vem de Deus vem apenas para te consolar. Muitas das vezes ela te corrige, ela te desperta, pesa no coração e exige o seu posicionamento. Ezequiel também é conhecido por suas ações simbólicas. Ele teve várias ações, de comer o pão assado sob esterco, ficar mudo em certos períodos, como essa última mensagem que eu fiz, cavar a parede do templo. São ações que dramatizavam a mensagem da justiça divina. Mas olha o cenário. Estavam exilados junto ao rio Quebar, na Babilônia. Era uma terra estrangeira, irmão, ouvindo uma língua desconhecida e cercada por deuses pagãos. O templo lá em Jerusalém ainda estava de pé, mas o povo exilado aqui vivia em desespero, acreditando já que Deus já havia os abandonado. E cá para nós, quantas vezes você já acreditou e se desesperou achando que Deus já o abandonou, devido às suas circunstâncias? Você pode estar achando isso agora, como está ouvindo essa mensagem. Mas eu posso dizer uma coisa: Deus nunca abandona os seus filhos. Nós é o que abandona somos nós. É isso mesmo. Ele nunca vai te abandonar. Somos nós que o abandona. Mas o ministério de Ezequiel ocorre em um momento profundo de crise. Uma crise teológica, Os exilados perguntavam: aonde está o Deus de Israel? Ezequiel responde com visões da glória divina, para demonstrar que a glória de Deus não estava confinada a Jerusalém. Deus está com seu povo no exílio e com seus profetas. Jeremias profetizava em Judá. Daniel servia na corte de Babilônia e Ezequiel estava entre eles, os exilados. 3 profetas em 3 contextos diferentes, mas com uma só mensagem. O julgamento vem, mas a restauração também. E você está em que momento hoje? Não importa. Não importa, porque apenas confia. Confia e obedeça às ordens de Deus. Pois Jesus Cristo, irmão, é o único que tem o poder de te restaurar. A restauração vem, ela vem, mas exige um arrependimento genuíno, com o coração disposto a obedecer. Tem uma passagem em Isaías 6, de 1 a 8, que é aquele chamado de Isaías no templo.
vendo a glória de Deus e tendo seus lábios purificados como a brasa, assim como Ezequiel come o rolo. Isaías precisa ser purificado antes de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, irmã, todo chamado para falar de Deus exige primeiro uma experiência transformadora com a presença de Jesus em sua vida. Já em Jeremias 15,16 diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra me foi gozo e alegria do coração. Jeremias expressa a mesma experiência de Ezequiel. A palavra é doce, mas o seu ministério é doloroso. A alegria da palavra sustenta o profeta, mesmo quando a mensagem é rejeitada. E você, tem rejeitado alguma palavra? Já Daniel 10, dos versículos 1 e 3, é quando Daniel recebe uma visão e jejua por 3 semanas. Ambos os profetas, ou no exílio, recebem revelações que exigem preparação espiritual. Em tempos de crise, Deus ainda fala aos que buscam a sua face. Deus ainda fala, irmão. E você, como tem buscado a face de Deus? Eram pessoas, irmãos, que haviam perdido tudo. Perderam o templo, terra, identidade, família, estavam desanimados, sem esperança. E muitos haviam se acomodado com aquela vida na Babilônia. Ezequiel aí é chamado e estava lá dentro para confrontar a falsa esperança de que o cativeiro seria curto, oferecer uma esperança real. A restauração viria, mas exigiria arrependimento genuíno. Ezequiel recebe seu chamado em um contexto de morte espiritual. O povo estava endurecido e obstinado, com coração de pedra. A glória de Deus estava se retirando do templo. O povo estava longe de Deus, não apenas geograficamente. A palavra não encontrava mais um solo fértil. E o que o povo precisava não era apenas uma libertação política, mas uma transformação interior, através daquela palavra. Porque a palavra não é apenas uma informação, é uma nutrição espiritual, essencial para você passar pelas circunstâncias que está vivendo. Deus, irmão, não quer apenas que conhecemos a sua palavra, mas quer que ela se torne parte de nós, transformando o nosso ser. Irmão, irmã, essa é uma mensagem de julgamento e mesmo assim era doce. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, mesmo em juízo, é boa, justa e verdadeira. Porque o justo se deleita na verdade, mesmo quando ela dói. Se a palavra de Deus não é doce para você, cuidado. Pode ser quando a alma está cheia de si mesma, ou do mundo, ou dos prazeres do pecado. Aí você passa a não ver mais a doçura de Cristo em sua vida. Essa passagem é especialmente importante para aqueles que devem sair e falar. Come o rolo. Não há erro maior do que supor que, porque estamos constantemente manuseando a palavra de Deus com o propósito de ensinar a outros, estamos, portanto, nos alimentando dela para nós mesmos. Não é possível adquirir conhecimento da verdade, irmão, enquanto o coração permanecer totalmente inafetado. Ezequiel encontrou doçura no que o mundo considerava amargo. A palavra de Deus é doce para aqueles que recebem com fé e amor, mesmo quando contém avisos e reprovações. Imagine que você precisa fazer uma viagem. O que você faz antes de sair? Come. Come e se alimenta bem. Ninguém começa uma longa jornada em jejum. Assim é Ezequiel antes de ser enviado. Ele precisa se alimentar, mas o alimento não é o pão, não é o feijão, não é o arroz. É a palavra de Deus. No dia a dia, muitas vezes queremos falar de Deus, testemunhar,
ensinar, mas esquecemos de nos alimentar da palavra primeiro. Pegamos o rolo para dar aos outros, mas não os comemos em nós mesmos. O resultado é um ministério vazio, baseado em conhecimento intelectual, não experiência viva. Ezequiel nos ensina que a ordem é comer primeiro, fale depois. Não podemos dar o que não recebemos, irmão. Não podemos proclamar o que não nos transformou. Esse texto revela algo que muita gente esqueceu. Ninguém deveria falar em nome de Deus sem primeiro ser tratado por Ele. Ser tratado pelo que Ele falou. Ser tratado por o que Ele te pediu. Existe uma diferença enorme entre repetir uma mensagem e ser atravessado por ela. Tem gente que quer usar a palavra para ensinar, mas quer usar para impressionar, aconselhar e aparecer, mas não permite que ela governe o seu próprio coração. Só que a doçura da promessa, ela é rejeitada o peso da obediência, que é a parte que emociona, mas foge da parte que é justa. Ezequiel comeu o rolo, porque Deus não queria apenas uma voz disponível, queria um homem possuído pela mensagem. A palavra não podia ser só o assunto da boca do profeta, precisava ser verdade dentro dele. É aqui que esse texto toca em nossas vidas. Tem muita gente que tem a Bíblia aberta, frase bonita, discurso espiritual e aparência de profundidade, mas continua vazia por dentro, porque lê a palavra sem se render a ela. O rolo que Ezequiel comeu mostra que a palavra de Deus não foi dada para enfeitar legendas, alimentar orgulho ou sustentar aparências. Ela precisa entrar, ela precisa mexer, ela precisa limpar, ela precisa quebrar resistência e formar a verdade por dentro. Porque quem não deixa a palavra tratar o secreto, um dia pode até falar bonito em público, mas não vai carregar o peso espiritual. Antes de Deus usar a sua boca, Ele trata primeiro o seu interior. A pergunta que fica é: será que a palavra de Deus está sendo doce para você? Se não for, cuidado. Talvez você esteja cheio de outras coisas. Cuidado, irmão, com a doçura do mundo, dos prazeres e principalmente do ego. A alma faminta acha doce até o que é amargo, mas a alma cheia de si mesma acha amargo até o mel. Não basta ter a Bíblia na mão, é preciso tê-la no coração, porque a palavra de Deus é doce para quem tem fome de Deus. O seu ministério, irmão, começa no seu quarto, não no púlpito. Porque a Bíblia não é um livro para ser admirado, é um livro para ser vivido. Deus não nos deu a palavra para ser o nosso guia, mas Deus nos deu a palavra para ser o nosso guia, não apenas para a nossa informação. A alma faminta encontra doçura em Cristo, mas a alma entorpecida pelo pecado não tem um gosto para as coisas de Deus. A Bíblia não foi feita para ser um enfeite, mas para ser comida, porque ela é o pão da vida. A palavra de Deus é doce, não porque é fácil, mas porque é verdade. Provérbios 24, 13 e 14 diz: come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá para ti um galardão, e a tua esperança não será frustrada. Assim como o mel é doce ao paladar, a palavra de Deus de sabedoria é doce para a sua alma. Ezequiel experimentou essa doçura. O que eu tenho para você hoje é um convite
através dessa mensagem. Hoje, experimenta, coma, prove, encontre a doçura de Deus na palavra. Vamos orar juntos? Pai amado e Pai querido, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, poderoso, misericordioso. Pai, eu quero te agradecer o meu acordar, o meu levantar, poder apreciar a beleza desse dia, um dia chuvoso, com frio, mas as plantas, os pássaros te agradecem por essa chuva. Mas, Pai, eu quero te pedir também perdão porque eu sou fraco e pecador, Pai. Necessito das suas misericórdias durante o dia, durante a noite, até mesmo durante o sono, porque pecamos através de gestos, palavras e pensamentos. Pai, abre os meus olhos para ver a tua glória, Pai. Dai-me mais fome da tua palavra, não apenas para lê-la, mas para comê-la, para internalizá-la, para que se torne parte de mim. Pois sou muito pequenino diante da sua palavra, Pai. Entrega-me o rolo, Senhor. Que eu abra minha boca para receber tuas palavras, ainda que sejam palavras de juízo, de correção, de alerta, conforme esta mensagem. E que eu encontre doçura nelas, porque são tuas palavras, as mais pura verdade. Enche-me com a tua palavra, Pai, para que eu não fale do que eu não sei, nem proclame o que eu não vivi, que eu seja um testemunho fiel, que não venha temer as críticas, mas que programe a tua mensagem com coragem e amor, que a palavra habite em mim abundantemente, para que eu seja transformado e por intermédio do Espírito Santo, ser um instrumento de sua transformação. Em nome de Jesus, a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós, eu agradeço, Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém.